estamos começando agora o programa Você, o Consumidor. E para quem não me conhece, eu me chamo Gabriela Maciel, sou advogada e a apresentadora aqui da TV União. Uma TV jovem de cara e de coração, que busca sempre proporcionar o melhor para você consumidor, para você telespectador, que nos honra tanto com sua audiência, com sua presença aqui nos assistindo nesse programa. E também não posso deixar de mencionar que o nosso programa ele é de utilidade pública, para que você, cidadão, tome nota, seja esclarecido dos seus direitos, e também falamos um pouquinho sobre empreender, sobre empreendedorismo, um tema tão relevante que afeta sim, que atinge, que beneficia o consumidor, porque estamos falando, sem empresa não tem consumidor, né? E sem consumidor, um depende do outro. Então, é um programa relevantíssimo para a população do Distrito Federal. E você, cidadão, também tem voz aqui na TV União, porque você pode interagir conosco mandando uma mensagem no QR Code que vai aparecer agora na tela. E não deixe de enviar sua sugestão, crítica ou elogios, pois nós estamos de braços abertos para abraçar a sua ideia, para abraçar inclusive a sua crítica, porque é com críticas que nós podemos aperfeiçoar o nosso trabalho aqui na TV União. Mas quero adiantar que eu espero que você esteja gostando sim da nossa programação e eu quero saber do seu feedback. E aí, tá gostando? Tá se divertindo? Tá sendo bom o programa? Tá sendo informativo e esclarecedor para você? Eu espero que sim. E vamos lá, sem delongas. O programa de hoje nós estamos conhecendo um entrevistado muito interessante que é o John Webert. Boa noite, tudo bem? Boa noite, muito boa noite, Gabriela. Muito boa noite aos telespectadores da TV União. Agradecer o espaço, o convite, primeiramente a você e a própria TV. Eu que agradeço a sua presença. Para você que está em casa, quero dizer que o John, ele é empresário e ele mesmo, melhor do que ninguém, vai se apresentar um pouquinho para a gente contar um pouquinho sobre a sua jornada, sobre empreender e sobre a sua jornada de vida também. Então vamos lá, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, para quem está em casa. Claro. Bom, Gabriela, a minha história, minha trajetória com o empreendedorismo é como outra qualquer, que o empreendedor, né, ele topa desafios, ele assume riscos, né? Uhum. E a palavra, né, empreendedor, a título de informação, ela é de origem francesa e significa isso. Aquele que assume riscos. A primeira pessoa que falou sobre empreendedorismo foi um economista irlandês. E aí, no século XVII para o século XVIII, ele estabeleceu que empreender é a pessoa que assume riscos. E comigo não foi diferente, eu tive que assumir riscos. Um dia eu era CLT, outro dia eu era empreendedor. Um dia eu estava como empregado, outro dia eu estava como empregador. Gerando empregos. Gerando empregos. Então a gente assume riscos. Eu sou de Vitória, Espírito Santo, com 17 para 18 anos eu estagiava numa grande empresa. E aí eu comecei a ter muito contato com a área comercial, com a área de vendas. E aí, como era uma grande empresa, trabalhava com desdobramento de metas, trabalhava com acompanhamento de vendedor, fazendo mesmo acompanhamento de grandes clientes. Sim. E eu comecei a ter muito contato com vendas. E daí em diante eu comecei a trilhar a minha caminhada, sempre na área comercial, e surgiu, né, uma oportunidade que, diga-se de passagem, tem dois tipos de empreendedores, né? Sim. O de oportunidade e o de necessidade. No meu caso, no primeiro momento, eu fui empreender com oportunidade. Eu verifiquei, consegui analisar a situação, vi que era uma oportunidade e apanhei. Resolvi assumir o risco. Normal. Aí a necessidade Sim. também era que eu era um gestor, na verdade eu trabalhava com franquias, trabalho até hoje, né? Uhum. E nessa empresa eu era consultor de campo. Então eu visitava empresas, franquias espalhadas em todo o território nacional e fazia um acompanhamento e treinava equipes e montava times na área comercial para alavancar vendas e fazer com que a empresa alcançasse o objetivo dela. Sim. E por isso que surgiu a oportunidade de empreender e foi aonde eu assumi esse risco e estou até hoje. E está até hoje desenvolvendo esse belíssimo trabalho. Ele tem... Fala sobre a sua empresa, sobre... Para quem está em casa, saiba o que você faz. Eu trabalho no setor de idiomas.
essa caminhada sempre foi na área de vendas e eu sempre trabalhei muito com educação. Hoje eu sou diretor franqueado da Uptime Comunicação em Inglês e a minha empresa fica em Manaus e eu faço toda a gestão à distância, sempre estou indo lá, claramente, né, todo mês. E esse ramo de educação é um ramo muito dinâmico e que você tem que ter um olhar muito voltado para o cliente, para o aluno, para atender suas necessidades, que é um ramo competitivo e que você, se não entregar resultado, não criar uma experiência para o aluno, ele ter realmente aquela experiência positiva, realmente ele conquistar o objetivo dele, você está fadado ao fracasso e você não consegue vencer. Como qualquer outro ramo, né? Como qualquer outro ramo. E mais voltado para o empreendedorismo, o que você considera, John, como segredo, né? Se é que nós podemos chamar assim, para que alguém, né, desenvolva, seu negócio seja bem sucedido? Tem que saber vender. Tem que ser bom vendedor. O vendedor, ele, mesmo que ele seja o dono do negócio dele, ele esteja ocupando um cargo de relevância, ele tem que ser bom vendedor. Se você não vende, você não cresce. Se você não vende, você desaparece. Então, quem quer empreender, ele tem que ter isso na mente dele, que ele precisa saber se comunicar, precisa saber vender, porque se ele não souber, pelo menos ele tem que contratar bons vendedores. Mas é muito importante essa característica, que é essa capacidade de vender, capacidade de conquistar cliente, de atrair, reter, segurar, encantar. Se ele tiver essa capacidade, mesmo que ele não tenha, se ele conseguir desenvolver, ele consegue avançar. Tem que entender um pouco sobre tudo, né? Porque como você vai coordenar, como que você vai dar diretrizes se você não sabe? Então, eu acho que você precisa, no mínimo, ter o conhecimento geral sobre diversas áreas para ser um empresário. Estou enganada? Não, é bem holístico, bem generalista. O empresário, ele tem que ser um pouco de psicólogo, ele tem que ser um pouco de educador, ele tem que ser um pouco de cada profissão, de cada área, ele tem que entender de muitas coisas. Tanto do produto dele, do serviço, tem que ser um generalista. É verdade. E agora a gente vai para o nosso intervalo, mas no próximo bloco a gente continua conversando sobre isso.